Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A senhora Margaret Whitman, professora de matemática da prestigiada Briarwood High School, era conhecida por sua inteligência fria e por sua arrogância gélida. Naquela manhã, em sua sala de aula clara, porém austera, ela estava diante de seus alunos com aquele sorriso zombeteiro que reservava apenas para aqueles que julgava intelectualmente inferiores. Jasmine Carter, uma aluna brilhante de 17 anos, havia se matriculado recentemente neste curso avançado, curiosa e motivada. Sua pele morena e seu sotaque levemente melodioso pareciam não agradar Margaret, que frequentemente fazia comentários ofensivos sob o pretexto de brincadeiras educativas. Naquele dia, Margaret decidiu armar uma cilada para Jasmine em público. Ela rabiscou uma equação complexa no quadro, uma combinação de logaritmos integrais aninhados que até mesmo alguns universitários achariam difícil. Jasmine, suponho que você conseguirá resolver isso em 2 minutos, disse Margaret bruscamente, com um sorriso zombeteiro nos lábios. A turma inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Jasmine, alguns já sorrindo, antecipando seu constrangimento. Jasmine sentiu o coração acelerar. Ela havia estudado muito, mas nunca tinha visto uma equação apresentada daquela forma. Mesmo assim, em vez de olhar para baixo, respirou fundo e pegou uma folha de papel em branco. Cada movimento seu era observado, analisado, julgado. O que Margaret não sabia era que Jasmine tinha um dom para matemática, mas, acima de tudo, uma paciência e autoconfiança que ninguém jamais ousara subestimar. E o que começou como uma humilhação pública se transformaria em uma lição que Margaret lembraria para o resto da vida. O sinal da sala de matemática tocou, mas Jasmine mal ouviu. Seus olhos permaneceram fixos na equação que Margaret Whitman acabará de escrever no quadro. Cada símbolo parecia dançar diante de seus olhos, como um desafio direto à sua inteligência e coragem. Então, Jasmine, você vai ficar aí parada me olhando ou vai finalmente fazer alguma coisa? Margaret disparou com a voz afiada como uma faca. Alguns alunos riram nervosamente, mas a maioria observava em silêncio, intrigada com aquele confronto inesperado. Jasmine respirou fundo. Ela sabia que qualquer passo em falso seria amplificado por Margaret e ridicularizado na frente de toda a turma. Pegou um marcador e começou a escrever metodicamente seus passos no quadro branco móvel, lenta mas seguramente. A princípio, Margaret estreitou os olhos com ceticismo. Mas à medida que Jasmine progredia, traçando logaritmos e transformações integrais com impressionante precisão, a arrogância do professor começou a vacilar. Os murmúrios na sala de aula transformaram-se em um silêncio respeitoso. Até mesmo alguns dos alunos mais intimidadores pareceram subitamente impressionados. Mas Margaret não estava disposta a desistir tão facilmente. Depressa, Jasmine! Gritou ela, pensando que a pressão faria a aluna fracassar. Jasmine ergueu os olhos, encontrou o olhar zombeteiro de Margaret e respondeu calmamente. Prefiro fazer as coisas da maneira correta do que da maneira errada, senhora Whitman. Um arrepio percorreu a sala de aula. Margaret sentiu um calor desconhecido. A postura desafiadora, silenciosa e confiante de Jasmine a incomodou. A etapa final se aproximava. Com precisão cirúrgica, Jasmine escreveu a solução completa da equação, cercada por provas e justificativas claras. Ela deu um passo para trás e disse, quase em voz baixa, "Pronto, senhora." Um silêncio sepulcral se instalou. Todos na sala prenderam a respiração. Margaret, com os olhos arregalados, não conseguia encontrar uma palavra. Pela primeira vez em anos, alguém a havia ofuscado publicamente e com elegância. Jasmine pegou seu marcador e voltou para o seu lugar, calma e orgulhosa. Naquele instante de suspensão na memória, a turma percebeu que algo havia mudado. Margaret Whitman acabará de se dar conta de que havia competido com alguém verdadeiramente brilhante, e que não estava preparada para lidar com aquela humilhação. No dia seguinte, a tensão na sala de aula de matemática era palpável. Cada olhar que Margaret lançava a Jasmine parecia carregado de um ressentimento gélido. A professora, conhecida por sua autoridade incontestável, não suportava que sua superioridade intelectual tivesse sido abalada no dia anterior. Assim que Jasmine entrou na sala, Margaret se levantou, seus saltos clicando no assoalho. Jasmine Carter, sente-se ali, perto do radiador, ordenou ela, em um tom aparentemente casual. Mas o lugar que ela havia designado para Jasmine era o mais distante do quadro negro e do quadro interativo, isolado e desconfortável.
Os outros alunos trocaram olhares preocupados, percebendo que Margaret estava começando seu pequeno ato de vingança. Durante a aula, Margaret alterou sutilmente o plano de aula. Os exercícios que distribuiu estavam repletos de armadilhas complexas e sutilezas concebidas para desestabilizar Jasmine. Ela corrigiu as respostas da filha com uma mistura de acidez e condescendência, destacando cada pequeno erro na frente de toda a turma. Mas Jasmine não se intimidou. Calmamente analisou cada problema, corrigiu os próprios erros antes mesmo de Margaret os notar e explicou metodicamente seu raciocínio em voz alta. Os murmúrios de admiração dos outros alunos tornaram-se cada vez mais frequentes. Furiosa, Margaret sentiu sua autoridade vacilar. Ela não podia tolerar que Jasmine tivesse tanto sucesso com tanta facilidade, demonstrando uma confiança tão discreta. Decidiu então dar o próximo passo, um desafio público ainda mais intimidador. Jasmine, já que você parece tão brilhante. Começou Margaret, com uma voz doce mas ameaçadora, vou te dar um problema que até mesmo estudantes universitários acham difícil. Vamos ver se você realmente está à altura da tarefa. O murmúrio percorreu a sala de aula como uma onda. Todos os olhares se voltaram para Jasmine, alguns impressionados, outros céticos. Jasmine, impassível, apertou as mãos em torno do caderno e simplesmente respondeu. Estou pronto, senhora Whitman. Para Margaret, essa compostura era irritante. Ela não era apenas uma aluna brilhante. Era uma adversária que não temia a humilhação pública. E pela primeira vez em muito tempo, teve que admitir para si mesma que não tinha mais o controle total da situação. O desafio de Margaret revelaria não apenas a inteligência de Jasmine, mas também a verdadeira natureza do conflito que se desenrolaria entre professora e aluna. Chegou o dia do famoso desafio. A sala de matemática parecia maior do que o normal, e todos os alunos pressentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Margaret Whitman estava triunfante em frente ao quadro interativo, segurando uma pasta grossa contendo o que ela chamava de o exercício definitivo. Jasmine Carter, começou ela com uma voz teatral, eu te desafio a resolver isso em 10 minutos. É um problema que até mesmo alguns calouros da faculdade não conseguiriam resolver. Jasmine sentou-se calmamente à sua mesa. Ela estudou a equação na tela, uma complexa rede de polinômios aninhados, funções exponenciais e logaritmos. Até mesmo os alunos mais aplicados da turma murmuraram entre si, impressionados e um pouco preocupados. Margaret acenou com a mão, convidando a turma a observar. Vamos depressa, Jasmine, disse ela, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Mas Jasmine não se apressou. Respirou fundo, releu o problema e começou a analisar metodicamente cada parte. Sua caneta parecia dançar sobre o papel, cada passo cuidadosamente anotado, cada hipótese testada e verificada. Na metade do processo, alguns alunos começaram a perceber algo. Apesar da complexidade, Jasmine estava progredindo com rapidez e precisão. Até Margaret franziu a testa, percebendo que não havia previsto esse nível de domínio. Incapaz de suportar a ideia de falhar diante da turma, Margaret tentou distrair Jasmine fazendo perguntas confusas e interrompendo-a repetidamente. Mas Jasmine, com paciência inabalável, respondeu calmamente, corrigindo as suposições de Margaret com educação, porém com firmeza. Finalmente, após 9 minutos e 45 segundos, Jasmine se levantou e escreveu a solução final no quadro interativo, detalhando cada passo com clareza e segurança. A sala prendeu a respiração. Margaret permaneceu imóvel. Pela primeira vez, não encontrou nada de áspero para fazer, nenhuma crítica para expressar. A perfeição silenciosa de Jasmine era inegável. Os alunos irromperam em aplausos espontâneos. Jasmine, sem esboçar um sorriso zombeteiro, voltou para o seu lugar, deixando Margaret com uma mistura de raiva e vergonha que nunca havia sentido antes. A hierarquia na sala acabará de mudar, e Margaret começava a entender que não estava apenas falhando nesse desafio, mas que corria o risco de perder todo o controle sobre essa aluna excepcional. Após a humilhação pública que sofreu diante de toda a turma, Margaret Whitman não se contentava mais com desafios matemáticos. Ela precisava retomar o controle, mas desta vez por meios mais sutis. No dia seguinte, Margaret mudou de estratégia. Começou a questionar Jasmine durante as discussões em grupo, mas não sobre matemática. Ela procurava deixá-la desconfortável, intrometer-se em sua vida pessoal, fazendo perguntas incisivas sobre suas atividades extracurriculares e planos para o futuro. Jasmine, você tem certeza de que está pronta para o clube de ciências avançadas? Talvez seja demais para você, disse ela, com sua voz doce disfarçando um leve desprezo.
Mas Jasmine, calma e ponderada, respondeu serenamente: obrigada pela sua preocupação, Sra. Whitman, mas sou perfeitamente capaz de lidar com as minhas responsabilidades. Todas as tentativas de Margaret falharam. Jasmine manteve-se educada, confiante e, acima de tudo, imperturbável. Os alunos começaram a notar a discrepância. A professora parecia perder a autoridade a cada tentativa, enquanto Jasmine ganhava respeito e admiração. Margaret então decidiu ir mais longe. Ela começou a espalhar rumores sutis sobre Jasmine, sugerindo que seu sucesso era imerecido e que algumas de suas tarefas tinham sido fáceis demais para ela. Mas mais uma vez, Jasmine demonstrou inteligência social. Ela lidou com a situação com tato, esclarecendo suas conquistas com fatos e evidências concretas. A tensão aumentou na sala. Margaret, frustrada e interiormente humilhada, percebeu que estava diante de uma aluna que não se deixaria manipular pelo medo ou pela pressão. Cada ataque mental se voltou contra ela, reforçando a posição de Jasmine. Este capítulo do confronto revelou uma verdade simples, mas poderosa. A verdadeira batalha não era mais na matemática, mas sim no caráter, na resiliência e na capacidade de manter a dignidade diante da adversidade. A guerra silenciosa entre professora e aluna mal havia começado, e Margaret começava a se perguntar se algum dia conseguiria recuperar o controle da situação. Alguns dias depois, Margaret decidiu fazer uma jogada ousada. Ela anunciou à turma que haveria uma competição especial de resolução de equações na frente de todos os alunos e professores do ensino médio, na esperança de encurralar Jasmine em público e recuperar a autoridade perdida. Esta será uma excelente oportunidade para todos vocês verem o que significa a verdadeira excelência, e para alguns entenderem suas limitações, disse Margaret com um sorriso cruel, lançando um olhar particular para Jasmine. No dia da competição, a sala estava cheia. Professores, alunos e até alguns membros da administração estavam presentes. Margaret colocou Jasmine no centro, bem em frente ao quadro interativo, enquanto os outros alunos observavam nervosamente. Ela apresentou um problema monumental, concebido para intimidar. Uma equação que combinava trigonometria avançada, logaritmos aninhados e polinômios complexos. Pronto, Jasmine. 10 minutos. Mostre-nos se você realmente está à altura da tarefa, disse Margaret, confiante. Jasmine examinou a equação com calma. Em vez de entrar em pânico, sorriu levemente e começou a escrever os passos com precisão. Cada movimento era metódico, cada justificativa clara. Os outros alunos murmuraram, impressionados. Margaret tentou desestabilizar Jasmine fazendo perguntas confusas e interrompendo-a constantemente. Mas Jasmine respondeu a cada pergunta com calma e lógica, demonstrando não apenas seu domínio da matemática, mas também sua capacidade de lidar com pressão e provocações. Após 9 minutos e 50 segundos, Jasmine escreveu a solução final. A sala inteira ficou em silêncio, para depois explodir em aplausos. Margaret, furiosa e humilhada diante de seus colegas, sentiu sua reputação desmoronar. Jasmine, impassível, retornou ao seu lugar com uma calma soberana. Naquele dia, ela havia provado algo ainda mais poderoso do que suas habilidades matemáticas. Ela havia demonstrado que nenhuma intimidação, nenhuma armadilha pública poderia abalar sua autoconfiança. Para Margaret foi um aviso silencioso. Sua batalha contra Jasmine se transformaria em uma guerra onde apenas a astúcia e a paciência decidiriam o vencedor. Após a humilhação pública na competição, Margaret Whitman percebeu que seus métodos habituais não seriam mais suficientes. Ela decidiu atacar Jasmine de uma forma mais pessoal, na esperança de desestabilizá-la fora do âmbito da matemática. Certa manhã, Margaret começou por criticar sutilmente Jasmine na frente dos outros alunos, insinuando que seu comportamento excessivamente confiante poderia torná-la arrogante. Jasmine, talvez você devesse se lembrar de que a humildade é tão importante quanto a inteligência, disse ela em um tom falsamente benevolente. Mas Jasmine não se intimidou. Ela respondeu calmamente: obrigada pelo conselho, Sra. Whitman. Sempre me esforço para aprender e melhorar. Frustrada com a resistência silenciosa da aluna, Margaret recorreu a uma tática mais desonesta. Tentou manipular os outros alunos, espalhando rumores de que Jasmine havia colado para passar nos exercícios avançados. Alguns alunos começaram a duvidar, mas Jasmine manteve a calma e confrontou a situação com provas e explicações claras, esclarecendo os fatos a cada vez. Enquanto isso, Margaret tentava desestabilizar Jasmine, atribuindo-lhe projetos impossíveis de concluir em uma semana, na esperança de vê-la fracassar.
Mas Jasmine, organizada e metódica, planejava seu trabalho com disciplina impressionante e entregava cada projeto perfeitamente finalizado, muitas vezes antes do prazo. Cada ataque pessoal de Margarete parecia ter o efeito contrário, prejudicando ainda mais a reputação de Jasmine entre os alunos e até mesmo alguns membros do corpo docente. Margarete estava começando a perder a paciência e o controle, e cada revés aumentava sua frustração. Jasmine, por sua vez, compreendeu que a verdadeira batalha não se travava mais apenas na matemática, mas sim na resiliência, na estratégia e na capacidade de se manter intocável diante da manipulação e da humilhação. Ela começou a pensar em uma maneira sutil, porém eficaz, de retaliar, sem recorrer a ataques diretos. A tensão aumentou ainda mais. Não era mais uma simples competição acadêmica, mas um duelo psicológico onde cada movimento tinha que ser cuidadosamente calculado. Margaret Whitman acabará de descobrir que Jasmine Carter não era uma estudante comum, e que subestimar sua força e inteligência poderia lhe custar caro. Após várias semanas de manipulação e ataques pessoais, Jasmine compreendeu uma coisa: para realmente retomar o controle da situação, não bastava apenas se defender. Ela precisava agir com estratégia, inteligência e paciência. Certa tarde, enquanto Margaret corrigia provas, Jasmine decidiu preparar um projeto especial para a turma de matemática avançada. Esse projeto, apresentado como uma simples análise de equações, na verdade tinha como objetivo confrontar Margaret com suas próprias contradições e revelar seus métodos manipuladores para toda a turma. Jasmine passou horas aperfeiçoando cada detalhe, antecipando as tentativas de Margaret de desacreditá-la. Ela construiu provas matemáticas irrefutáveis, demonstrações claras e acrescentou anotações que mostravam não apenas seu domínio dos conceitos, mas também a diferença entre pura inteligência e manipulação. No dia da apresentação, a turma ouviu atentamente. Jasmine começou com calma, expondo seus cálculos e análises, explicando-os com notável clareza e paciência. Cada pergunta de Margaret, elaborada para tentar confundi-la ou pegá-la em contradição, foi respondida com precisão e elegância. Então, de forma sutil, Jasmine incorporou exemplos que refletiam como certos ataques ou manipulações eram ineficazes ou injustos. Os alunos começaram a entender a sutileza de sua abordagem. Ela não estava apenas tentando resolver equações, mas sim expor com tato as tentativas de manipulação de Margaret. Margaret sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Os murmúrios de admiração dos alunos aumentaram, e ela percebeu que, pela primeira vez, estava em desvantagem em sua própria sala de aula. Seus esforços para controlar Jasmine estavam falhando, e sua autoridade estava vacilando diante de toda a assembleia. Ao final da apresentação, Jasmine largou a caneta e simplesmente disse: "Obrigada pela sua atenção, Sra. Whitman." Sua calma e compostura fizeram mais para inverter a dinâmica de poder do que todos os confrontos anteriores. Margaret, humilhada, mas consciente de que ainda precisava manter as aparências, simplesmente cerrou os dentes. Ela agora sabia que Jasmine não era uma estudante comum, era astuta, paciente e capaz de usar qualquer ataque contra si mesma. E Margaret ainda não tinha visto o pior. Alguns dias após a apresentação, Margaret decidiu tomar medidas mais drásticas. Ela chamou Jasmine depois da aula, usando o pretexto de uma conversa particular sobre o projeto. Seu objetivo: armar uma cilada que, em sua visão, ridicularizaria Jasmine perante a direção e os outros alunos. "Jasmine, seu projeto é interessante, mas tenho algumas reservas. Venha me ver no meu escritório depois da aula", disse Margaret com um sorriso calculado. Jasmine, ciente do perigo, mas determinada, aceitou calmamente. Ela sabia que Margaret estava planejando algo e, desta vez, estava preparada para antecipar cada movimento. No escritório, Margaret tentou desestabilizá-la com perguntas intimidadoras e insinuações sobre sua capacidade de trabalhar sob pressão. Ela pensou que o estresse faria Jasmine vacilar, mas Jasmine manteve a calma, respondendo com clareza e lógica, transformando cada ataque em uma demonstração de sua compostura e confiança. Então, sutilmente, Jasmine começou a direcionar a conversa para o projeto em si, apontando diplomaticamente certas contradições e erros na metodologia de Margaret. As observações eram tão precisas e factuais que não podiam ser contestadas. Naquele exato momento, Margaret sentiu a armadilha se voltar contra ela. Cada tentativa de crítica se transformava em prova de seus próprios erros e de sua maneira injusta de tratar Jasmine. A aluna, com calma e inteligência, transformará um momento de ameaça em uma revelação da verdadeira dinâmica. Uma em que Margaret se mostrava mais manipuladora do que rigorosa.
Jasmine saiu da sala com um leve sorriso. Os murmúrios dos alunos confirmaram o que ela já sabia. Margaret havia sido desmascarada sem qualquer humilhação pública. A vingança sutil, porém poderosa, de Jasmine estava completa e pela primeira vez, ela sentiu que havia reequilibrado a balança do poder. Para Margaret foi um despertar brutal. Cada ataque pessoal, cada tentativa de manipulação, havia sido prevista e usada contra ela. Ela começava a entender que subestimar Jasmine Carter tinha sido um erro monumental. Alguns dias depois, o colégio realizou uma assembleia geral para apresentar os projetos mais destacados dos alunos. Margaret, ainda determinada a retomar o controle, pediu a Jasmine que apresentasse seu projeto para todo o corpo docente e administrativo, pensando que poderia prendê-la mais uma vez. Jasmine aceitou com sua calma habitual, mas desta vez tinha um plano. Transformar aquela apresentação em uma demonstração sutil de sua superioridade intelectual e da injustiça das manobras de Margaret. Quando a apresentação começou, Jasmine apresentou sua análise com precisão e clareza. Cada passo matemático era perfeito, cada demonstração irrefutável. Mas ela também havia incorporado exemplos sutis que ilustravam como a manipulação e as críticas injustas poderiam ser frustradas pela lógica e pela paciência. Conforme a apresentação prosseguia, os murmúrios de admiração transformaram-se em aplausos espontâneos. Membros da administração, professores e até mesmo alguns alunos perceberam que Jasmine estava demonstrando não apenas suas habilidades, mas também sua maturidade e integridade diante de ataques pessoais. Margaret sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. O que ela esperava ser uma armadilha para humilhar Jasmine havia se voltado contra ela. As anotações e explicações de Jasmine expuseram, de forma elegante porém implacável, a arrogância e a manipulação que haviam caracterizado suas interações anteriores. Ao final da apresentação, Jasmine sorriu gentilmente, olhando para todos na sala. Obrigada a todos pela atenção, disse ela calmamente. Uma salva de palmas irrompeu, desta vez mais alta e sincera do que nunca. Humilhada diante de seus colegas e alunos, Margaret compreendeu que a batalha havia terminado. Jasmine vencera, não por meio de confronto direto, mas sim por meio de paciência, inteligência e autocontrole. A dinâmica de poder havia sido irreversivelmente invertida. Para Jasmine, aquele dia não foi apenas uma vitória acadêmica, mas uma demonstração de que a resiliência e a dignidade podiam triunfar sobre a arrogância e a manipulação. Após a apresentação pública, o ambiente no colégio mudou radicalmente. Os murmúrios dos alunos, os olhares dos professores, tudo agora demonstrava a admiração por Jasmine Carter e a perda de autoridade de Margaret Whitman. Humilhada, mas consciente de que precisava agir para salvar sua reputação, Margaret tentou retomar a palavra em uma reunião do corpo docente. Ela apresentou seus argumentos, tentando minimizar o impacto das demonstrações de Jasmine. Mas toda tentativa de justificativa pareceu inútil. Os fatos eram irrefutáveis. Jasmine havia trabalhado com integridade, inteligência e paciência, e havia exposto, sem animosidade, as falhas na abordagem de Margaret. Alguns dias depois, a diretora da escola chamou Margaret para uma reunião particular. Ficou claro que seu comportamento, sua arrogância e suas tentativas de intimidar um aluno haviam sido observadas e documentadas por vários professores. Margaret recebeu repreensões oficiais e advertências formais. Pela primeira vez, ela percebeu que suas ações tinham consequências reais. Por sua vez, Jasmine continuou a brilhar. Sua coragem, resiliência e inteligência foram reconhecidas não apenas por seus colegas, mas também por todo o corpo docente. Ela transformou cada humilhação, cada ataque pessoal em uma lição de paciência, estratégia e dignidade. Durante um confronto final e silencioso na sala de aula, Margaret encontrou o olhar de Jasmine. Não havia raiva nem zombaria, apenas um reconhecimento tácito. Jasmine Carter havia vencido. A lição foi muito além da matemática, foi uma demonstração de força moral e inteligência emocional. Jasmine arrumou suas coisas calmamente e saiu da sala de aula. Atrás dela, os murmúrios de admiração dos alunos ainda ecoavam. Margaret permaneceu sozinha, refletindo sobre seus erros, finalmente compreendendo que a arrogância e a manipulação jamais triunfarão sobre a paciência, a competência e a integridade. E assim, esse duelo entre professor e aluno terminou não com vingança ou humilhação, mas com uma lição clara e poderosa. O verdadeiro poder reside no autocontrole, na perseverança e na capacidade de transformar obstáculos em triunfos.